Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor a todos, amém? Pega a sua Bíblia comigo e abre em Isaías 3, versículo 1 adiante. Vamos ler. Porque eis que o Senhor, Deus dos exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda a sede de água. Diga misericórdia por isso. Coloque a Bíblia no teu coração. Vamos falar com Deus, para que Deus fale conosco. Oremos em nome do Senhor. Eu vou retratar hoje nessa palavra um pouco do que estamos vivendo nos dias de hoje. Hoje nós vemos inúmeras de pessoas apavoradas e desesperadas pela situação que os países encontram devido à pandemia, devido à doença, à praga. Há muitas pessoas desesperadas e estão assim porque o desemprego aumentou, e o desemprego aumentando, está faltando o pão em alguns lares. Pessoas que nunca passaram fome na sua vida, hoje estão passando fome. Por isso o desespero bate. O pai sabe, a mãe sabe o que é faltar um pão para o seu filho. Quem é mãe, quem é pai, imagina essa dor. Então pessoas que nunca experimentaram uma fome, hoje devido à pandemia, o desemprego, estão passando por essa situação. Outros estão desesperados, com medo de ficar doente, ou de passar a doença para a tua família. Então o mundo está um caos. Pessoas desesperadas, angustiadas. Muitos entraram em depressão. Tem muitos depressivos no mundo inteiro. O TI está lotada. Terrivelmente um caos se instalou, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Um colapso, na saúde. E nós, como cristãos, como nós pensamos? Será que é o fim de todas as coisas? Será que essa geração passará dessa década? Será que tudo isso não está preparando para o fim de todas as coisas? Toda essa praga, esse desemprego, fome, falso profeta, enganadores, mentirosos. Então será que a paciência de Deus não está sendo acabada com essa geração que estamos hoje? Escuta que eu vou te falar. Estamos numa geração que é uma geração de sofredores. Muitos estão sofrendo. Mas também diante de uma geração de pecadores, mentirosos, enganadores, prostitutos, blasfemos, idólatras. Então essa geração de viciados, essa geração que nós estamos vendo hoje, está sofrendo. E eu começo a pensar, será que o juízo de Deus não está chegando já? Duas coisas que Deus começou a fazer aqui. Primeiro foi o quê? Tirar o pão, tirar a água e o sustento do povo. Bem nítido, versículo 1, leia comigo, olha só. Porque eis que o Senhor, Deus dos exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda a sede de água. Amém? Essa geração, talvez Deus está já separando já os bodes das ovelhas, a palha do trigo. Deus já está separando já o joio do trigo. Aqui nós vemos uma nação que pecou contra Deus. E nós vemos hoje que duas coisas essa geração também tem feito. Duas. Primeiro, elas aborrecem a Deus o dia inteiro. Elas vivem para aborrecer a Deus. Elas vivem para afrontar a Deus. Essa geração de hoje é uma geração que mais afronta a Deus do que todas que nós já vimos. É só você olhar no agir deles, no pensar, que é a geração que mais afronta a Deus. E a outra coisa que eles têm feito
é desobedecer a Deus. Olha só, uma geração que não obedece pai e mãe, como elas conseguirão obedecer a Deus? Já tira por aí. Hoje não há obediência com pai e mãe. Uma geração assim é impossível que ela consiga obedecer a Deus. É só ligar a televisão, você verá, você enxergará com seus olhos que as pessoas ali na televisão estão desobedecendo a Deus. Não precisa nem sair de casa para você ver isso. Só basta ligar a televisão e você verá. Basta abrir a janela do seu quarto e você verá uma geração desobedecendo a Deus. Então eles aborrecem a Deus, eles afrontam a Deus. Essa geração, ela é pecadora para ela são poucas ainda, são muito pecadora, uma geração terrível. E aqui nós vemos que Deus cortou o pão, Deus cortou o sustento, Deus cortou a sede. Agora vamos lá. Qual é a forma de trazer o pão para a sua casa? Qual que é a forma? O trabalho. Você trabalha para trazer o sustento para a tua casa. O trabalho desse povo de Jerusalém e Judá foi arrancado. O sustento foi arrancado. E quem arrancou? Foi o demônio? O próprio Deus arrancou o sustento de um povo. Então aqui o povo estava passando fome, estava passando necessidades. É só olhar para os dias de hoje e você entenderá que estamos passando a mesma coisa. Fome de pão, sede de água. Muitas pessoas estão passando dificuldades, como esse povo. E olha só, capítulo 3, versículo 9. A aparência do seu rosto testifica contra eles. E olha agora, e publicam os seus pecados como Sodoma. Olha para mim aqui. Isaías vai comparar essa nação com quem? Com o povo de Sodoma. Hoje, é só você olhar para essa geração, você vai entender que essa geração é a mesma geração de Sodoma e Gomorra. Uma geração que eu ainda falo algo mais forte, é pior do que Sodoma e Gomorra. Então aqui Isaías vai tratar de um povo que se assemelhava com Sodoma. E hoje não é diferente. Hoje no Brasil os pecados estão escancarados para todos verem. Então Deus tinha um propósito com esse povo. Deus tinha algo a fazer. E Deus vai tratar desse povo fazendo o quê? Vou tirar o pão deles, o sustento. Agora, toda desobediência a Deus, ela é um pecado. Escuta, toda desobediência a Deus, ela é um pecado. Quando nós desobedecemos a Deus, não apenas desobedecemos a Deus, nós pecamos contra Deus. Então aqui está um povo, Jerusalém e Judá, um povo que pecou e pecou contra o Senhor. Não é diferente da geração de hoje. E Deus vai tratar este povo, mas eles pecaram contra Deus, e Deus vai tratar com eles agora. Agora olha só isso. Por mais que estavam todos sofrendo, e essa profecia se cumpriu, porque o povo que pecou contra Deus foram levados para o cativeiro, passaram fome, foram mortos. Então o pecado agora veio à tona, o resultado do pecado veio à tona. Eles começaram a passar fome, dificuldades, por pecarem contra Deus. Esse caos que está instalado, meu irmão, esse caos que estamos vivendo hoje, você vai entender na Bíblia o porquê disso. O porquê, o diácono Joabe, está acontecendo tudo isso hoje. O porquê? É por causa do diabo, pastor? É o diabo? Quem que é? Olha só que eu vou te explicar aqui. Leia comigo capítulo 3, versículo 9. Seu rosto testifica contra eles, e publicam os seus pecados
como Sodoma, não os dissimulam. Ai da sua alma, porque se fazem mal a si mesmos. Aqui nós vemos que as pessoas, elas fizeram mal a si mesmo ao pecarem contra Deus. Por isso agora eles vão passar por tudo isso. Entenda isso, o pecado deles chegou até Deus, e devido a isso fizeram mal para a sua própria alma. E devido a isso, a consequência do pecado foi o quê? Fome, dificuldades. E é isso que nós estamos vendo hoje. Tudo isso que estamos passando hoje é por causa do pecado do homem. Escuta, nós pecamos, os homens pecam, as mulheres pecam e acham que vai ficar tudo normal. Porém agora, Deus pode estar tratando conosco, como tratou com Jerusalém, com Judá. Amém? Contudo, que aqui estava um caos. Tinham pessoas que ainda se mantinham com as vestes limpas, pessoas que se mantinham ainda na sua fidelidade a Deus, pessoas que ainda em meio ao caos manteram a sua comunhão com Deus. E para esses que também estavam sofrendo pela fome e pela justiça de Deus, Isaías tinha uma palavra para ele. Eu tenho para você uma palavra nessa noite, que também está sofrendo pelo caos, mas você mantenha a sua vida com Deus, você mantenha a sua comunhão com Deus, você não suja suas vestes. Por mais que o mundo se afundou no pecado, você ainda guarda a sua comunhão com Deus. Olha a palavra que Isaías tinha para este povo, capítulo 3, versículo 10. Dizei aos justos que bem lhes irá, ou lhe irá bem, porque comerão do fruto das suas obras. Olha para mim aqui, Isaías diz: justos, para vocês, por mais que tudo está um caos, tudo vai bem. Para vocês que manteram as suas vestes limpas, para vocês que não rejeitaram o chamado, o evangelho, continuam firmes, a palavra é essa para você. Dize aos justos que tudo lhe irá bem. Então, mesmo no caos, tudo vai bem para você. Fique em paz, amém? Então, em meio às dificuldades que Jerusalém e Judá estava enfrentando, Deus vai usar Isaías para encorajar e acalmar este povo. Aos justos, tudo vai bem, amém? O mundo está um caos, nós estamos guardados por Deus, tudo vai bem, fique em paz, amém? Então, olha só agora o capítulo 3, versículo 8. Porque Jerusalém tropeçou e caiu, e Judá caiu, porquanto a sua língua, as suas obras são contra o Senhor, para irritarem os olhos da sua glória. Diga amém. Em outras palavras, está assim que Israel, eles se arruinaram, caíram em ruínas. Olha só aonde levou o pecado deste povo, a ruínas. Olha só o resultado do pecado, leva o homem a ruínas. Quantas pessoas hoje estão em ruínas na alma, porque o pecado fez isso. Então vemos aqui que o pão foi tirado, o sustento. Quem fez isso? Deus. E por que Deus fez isso? Por causa que Deus vai julgar agora o pecado desses homens. Essa geração aqui, de hoje, é a geração que mais experimentou a paciência de Deus. A geração de hoje aqui, meu irmão, que eu vejo que eles fazem contra Deus, eu que sou um exímio pecador, quando eu olho o que eles fazem com Deus, eu me irrito. Eu imagino Deus olhando para essa geração
E talvez a paciência de Deus já está acabando com essa nação. Então escuta, meu irmão, eu não estou dizendo que Deus é mau ao dizer isso, apenas que o homem, ele plantou, agora ele vai colher. Entendeu ou não? A geração, ela peca de dia e de noite. Eles desobedecem a Deus, não ouvem a Deus, desonram a Deus. E é por isso que o Brasil e o país, o mundo inteiro, está nesse caos. A fome se instalou em vários lares. O pão foi cortado, o alimento foi cortado, o trabalho foi cortado. Tudo isso porque nós somos o culpado. Nós pecamos contra Deus, nós erramos contra Deus. O culpado não é Deus que tirou o pão, o culpado somos nós que erramos contra Deus. Então guarda isso. Tudo que estamos passando hoje, para mim, são frutos dos pecados que nós cometemos contra Deus. É forte ouvir isso, né? Porque é mais fácil culpar alguém, né? Lembra de Adão? Arrumou um culpado. Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. O culpado é o Senhor. O Senhor me deu essa mulher. Muitos vão querer culpar Deus. Cadê Deus agora? Porque Deus não resolve isso. Não. Apenas é simples. Eu estou vendo a lei da semeadura. Vocês plantaram, Israel plantou, Jerusalém e Judá plantou o pecado. Agora vai colher cativeiro, vai colher fome, vai colher morte, vai colher coisas ruins. Não esqueça da lei da semeadura. Só sair à noite, meu irmão, você vai ver quantas pessoas estão desobedecendo a Deus. É só sair à noite, vocês vão ver quantas pessoas não ouvem a voz de Deus. Hoje, quantos idólatras há no mundo? Quantos falsos profetas há no mundo? Quantos adúlteros? Quantas pessoas que não ouvem a Deus? Então, para mim, como diz aqui, o povo estava em ruínas, fome, escassez. Por quê? Porque Deus tirou o pão. Porque Deus tirou o trabalho. Por quê? Porque antigamente eles plantavam, eles colhiam e dali eles comiam. Deus tirou o trabalho deles. Foi Deus, escuta, Deus que tirou. Deus tirou o trabalho deles porque agora chegou a hora de ser julgado pelos seus próprios pecados. O pecado, meu irmão, ele é enganador. Você pode pecar hoje e nada acontecer com você, mas o resultado dos seus pecados virá, como já veio para o Brasil. E não só para o Brasil, para o mundo inteiro. Então vou tentar resumir essa parte. O culpado não é Deus. O culpado são os próprios homens. Por que o pão foi tirado aqui? Porque os homens pecaram. Pecaram. Eles fizeram aquilo que irritavam aos olhos do Senhor. Essa geração de hoje não é diferente. Ela é comparada ou é pior do que Sodoma e Gomorra. Então o que eu estou vendo no Brasil é isso. O pão foi tirado, o trabalho foi tirado. E quem é o culpado? É Deus? Não, o próprio homem, por seus pecados e suas maldades. 28:15 diz assim, será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor, quer dizer, aqueles que não obedecerem teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Olha para mim aqui. Qual que é a palavra aqui? Essa palavra é para aqueles que não ouvem a voz do Senhor. E a promessa é o quê? Vocês que não ouvirem essa voz e não obedecerem os mandamentos, essas maldições que eu vou falar agora vão acompanhar vocês. Essa promessa ninguém quer, né? Porque ela é pesada. Aqui trata sobre aqueles que ouvem a voz de Deus e não obedecem. Quer dizer, aos desobedientes. O Brasil está cheio de pessoas
que desobedecem pais e mães, imaginem a Deus, imaginem o Criador, e esqueceram dessa palavra. Escuta, eles esqueceram que essa palavra estava na Bíblia. E que palavra? As maldições vão alcançar esses que ouvem a Deus e não praticam, esses que não obedecem a Deus. Entendeu isso? Agora olha só, as maldições. 28, vou pular para ser rápido. 28, versículo 20. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição em tudo que puseres a tua mão para fazer, que seja destruído e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das suas obras com que me deixaste. Olha o 21. O Senhor te fará pegar a pestilência, até que consuma da terra, a qual passas a possuir. 22. O Senhor te ferirá com a tísica, e com a febre, e com a quentura, e com o ardor, e com a secura, e com destruição das sementeiras, e com ferrugens, e te perseguirão até que pereças. Aqui vai tratar, é pesado, né? Aqui vai tratar o quê? Sobre as pestes, as doenças que virão sobre uma nação desobediente. Hoje, para mim, essa praga, a pandemia, coronavírus, nada mais é do que essa palavra que está acontecendo hoje. O povo não obedece a Deus, e a promessa é o quê? Os que não obedecem, essas maldições alcançarão vocês. E a primeira é o quê? Doenças. O número de doenças a cada dia tem aumentado, e ninguém percebe que isso são fruto das nossas obras, fruto do que nós plantamos e agora estamos colhendo. Aqueles que desobedecerem, pestes, enfermidades, febres virão sobre vocês. Olha só agora aqui. E os 22 ainda. O Senhor te ferirá com a tísica e com a febre, e com a quentura, e com o ardor, e com a secura, e com destruição das sementeiras, e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. Para mim, tudo isso que está acontecendo hoje, nada mais é do que o fruto das nossas obras. Portanto, em Hebreus 1:3 diz que Deus sustenta tudo pela sua palavra. Eu quero dizer para você que mesmo nessa pandemia, nesse caos que estamos vivendo, Deus sustentará a sua criação com a sua palavra. Deus sustentou a sua criação através da sua palavra. Deus vai sustentar a cada um de nós com o poder da sua palavra. Nós desfrutamos sim da paciência de Deus, desfrutamos sim da bondade de Deus, mas os homens esqueceram da lei da semeadura. O pão foi tirado, a escassez chegou em muitos lares, o desemprego alcançou muitas pessoas, mas o culpado somos nós. Talvez essa geração não passe dessa década. Eu não estou querendo adivinhar quando o Cristo vai voltar, porque ninguém sabe. Eu estou apenas mostrando que os sinais estão apontando para isso, de que talvez não passamos dessa década, ou talvez Deus está julgando o teu povo como fez com o povo de Israel, a qual pecou contra Deus, passaram fome e dificuldades, foram para o cativeiro, e depois Deus trouxe de volta eles para a sua terra. Talvez ainda Deus tenha misericórdia do Brasil e do país. Amém?
E olha só, lá em Isaías 3 diz que Deus vai colocar líderes como meninos. A liderança serão pessoas que serão como os meninos, pensamentos de meninos. Hoje o governo nosso é a mesma coisa. Há uma briga na política e ninguém resolve nada a favor do povo. Eu vejo ali meninos governando, brincando de politicagem, brincando de ser vereador. É isso que eu vejo hoje. Então essa palavra para mim está se cumprindo hoje no Brasil. Meninos no poder, meninos governando, brincando de politicagem. O pecado, o pagamento dele chegou. Quem sofre? Todos. Porém, para os justos, mesmo sofrendo, tudo irá bem. Abra em Joel, Joel 1 ao 12. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Olha só, aconteceu isso em vossos dias? Ou também nos dias de nossos pais? 3. Fazei sobre isto uma narração, os vossos filhos, e vossos filhos de seus filhos, e os filhos desta outra geração. O que ficou da largata, o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta, e o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Despertai, ébrios, e chorai, gemei todos os que bebem vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca, porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiu-a toda, e lançou por terra. Os seus sarmentos se esbranqueceram. 8. Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor, e os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. Olha agora, o campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o óleo falta, os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu, a vida se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Olha o 16 agora. Porventura o mantimento não está cortado de diante dos vossos olhos? Só até aqui. Aqui, uma grande praga de gafanhoto alcançou a plantação do povo de Deus. Aqui era uma praga também. O povo também pecou contra o Senhor, e uma praga destruiu toda a plantação. E o que aconteceu? Faltou alimento. Não havia mais alimento. Mais uma vez, o povo, eles vão sofrer pelos seus pecados. E como? O pão foi tirado, o alimento foi tirado, a plantação foi destruída pela praga. Tudo isso por causa do quê? Do pecado do homem. E nós vemos aqui no 16 que fala: porventura o mantimento não está cortado dos vossos olhos? Para algumas famílias não há mantimento mais. Para algumas casas, eu creio que na sua não, mas para algumas casas o mantimento já foi cortado, já não tem mais nada.
Eu vi um vídeo de um pai de família no mercado, não sei quem viu isso, eu até compartilhei, se eu não me engano, chorando com o filho no colo, pedindo misericórdia, que não tinha nada para comer em casa. E o culpado é a geração de pecadores de hoje, que estão se aprofundando no pecado. E olha só aqui, ó, até a natureza vai gemer, até os animais vão bramar, gritar por causa do homem. Olha só, versículo 18: como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas são destruídos. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. 20, olha que forte: também todos os animais do campo bramam, clamam a ti, porque os rios se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Até os animais, eles vão clamar, porque não há pasto, não há comida, não há bebida. Essa nação, por desobedecer a Deus, eles se arruinaram, e agora vai faltar alimento, mantimento, trabalho, tudo isso por culpa deles mesmos. É isso que eu vejo hoje, amados. Compreendo o Evangelho. O culpado não é Deus que tirou o pão, o culpado somos nós que agimos como Deus não existisse. Pessoas que não obedecem a Deus, vivem em desobediência, vivem como Deus não existissem, brincam com o nome de Jesus, fazem piadas, fazem filmes, blasfemando contra Deus. Escuta, meu irmão, o que você plantou, o que o Brasil plantou, está colhendo. Só nos resta uma coisa a fazer. E sabe o que é? Versículo 13 e 14: cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemeis, ministro do altar, entrai e passai vestido de pano de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa de vosso Deus. 14: santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Só nos resta uma coisa, sabe o que é? Nós voltarmos ao Senhor com humilhação e pedir para Ele: Senhor, o culpado somos nós. Nós somos o culpado. Nós plantamos e colhemos. Só nos resta uma coisa: voltar ao Senhor, largar a idolatria, ouvir a voz de Deus, voltar e reconhecer: eu sou o culpado. O Brasil é o culpado de tudo isso. E clamarmos, porque o único meio de socorro para nós hoje se chama Deus, Jesus Cristo. E é o que eu vou te falar: há muitas pessoas desesperadas atrás de vacina. Eu não acho errado, mas não entendeu ainda que esse mesmo desespero, se fosse para buscar a Deus, tudo mudaria. Esse desespero que tem para ir atrás de vacina, por que você não tem esse desespero para buscar Deus? Essa mesma vontade de buscar a Deus. Então, para o Brasil, para a nação, só resta uma coisa: voltem para o Senhor em prantos, em arrependimento, porque tudo isso foi tirado de nossos olhos por nossa culpa. Deus não é o culpado, bem claro. Eu estou pregando isso, que Deus tirou, mas Ele não é o culpado. Nós somos o culpado. Nós plantamos, nós colheremos, e já estamos colhendo aquilo que plantamos. Porém, para justos, mesmo no caos, tudo irá bem. Vou repetir: o Brasil é um país idólatra. O Brasil é um país desobediente a Deus.
é um país que não consegue obedecer pai e mãe, muito menos a Deus. Com tudo isso, voltem a Deus em prantos, em arrependimentos, em lágrimas, em súplicas, para que o Senhor olhe para nós e essa praga termine, porque só assim eu creio que há esperança para nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas para mim, o julgamento de Deus já começou. E começou sobre todas as nações. Amém? Então, eu quero só focar nisso, que tem pessoa que ouve e não entende errado. Deus não é o culpado. Apenas é a lei da semeadura. Já isso bem, repetir 10 vezes para ficar claro quem é o culpado. São os homens. Amém? Então Deus tirou o sustento de Jerusalém e Judá, porque eles pecaram de manhã, pecavam à tarde, pecavam à noite. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós. Voltem para o Senhor. Você que está afastado, volte para Ele. Você que está em desobediência a Deus, no seu lugar mesmo, clame a Ele. Amém? Muitas pessoas estão morrendo devido à pandemia, porém eu ainda vejo esperança, e a esperança é só uma: voltem para o Senhor, com lágrimas, prantos, súplicas, em nome de Jesus. Amém?